Revista Justiça. Muito bom dia, 9h04. Chegamos à terceira parte do nosso programa, agora aqui no estúdio da TV Justiça, que também transmite a nossa conversa de hoje sobre os direitos da infância e da proteção constitucional na internet. Como o ECA Digital aborda o tema? E quais as medidas já adotadas pelo Supremo Tribunal Federal contra essa publicidade de bets para crianças e adolescentes? Para responder essas e outras perguntas, estou recebendo aqui nos estúdios da TV Justiça a doutora Marcela Furst. Ela que é especialista em Direito de Família, é membro do Comitê Científico de Direito Civil e Processo Civil do Instituto dos Advogados do Distrito Federal, IADF, e presidente da Comissão de Direito das Famílias da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal. Bom dia, doutora Marcela. Bom dia, Sérgio. Bom dia aos nossos ouvintes. Agradeço também a participação do professor Marlon Eduardo Barreto, ele que é especialista em Direito Público, professor de Direito e também fala sobre esse assunto, crianças e adolescentes. Doutor Marlon, muito obrigado por estar conosco aqui na rádio e na TV Justiça. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Desejo um bom dia tanto aos ouvintes quanto aos telespectadores. E vamos também diretamente até a Europa, onde ele está lá desenvolvendo a sua pesquisa de doutoramento sobre inteligência artificial, consciência algorítmica e filosofia da mente. Recebemos o advogado e professor Franquinetti Santa Cruz. Para o senhor, boa tarde, né, professor Franquinetti? Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Sérgio. Bom dia a todos, também aos colegas de estúdio. Obrigado pelo convite e vamos ao debate, né? Vou começar aqui com o professor Marlon Barreto. Professor, a Constituição, ela foi promulgada em uma época em que a internet, redes sociais, inteligência artificial sequer faziam parte do nosso cotidiano. Ainda assim, o artigo 227, ele continua sendo considerado um dos dispositivos constitucionais mais modernos do mundo. Por que esse artigo permanece tão atual e como ele deve ser interpretado diante da sociedade digital, hein, professor? O artigo 227 é um marco na história do direito brasileiro, porque ele muda completamente a nossa ideia de abordagem, a nossa filosofia de proteção à criança e ao adolescente. A gente passa de um sistema que era interventivo, que era repressivo, em que o Estado assumia o controle. E passamos a ter um sistema integrativo, um sistema participativo, em que as responsabilidades são compartilhadas com a sociedade e com as famílias. Com isso, crianças e adolescentes deixam de ser destinatários do direito, o direito deixa de ser para eles deixam de ser o objeto jurídico do direito e passam a ser os titulares do direito. O direito é deles. E nós temos o dever de garantir que eles tenham acesso a esses direitos. Professora Marcela Furst, doutora Marcela, quando falamos em prioridade absoluta, muitas pessoas pensam apenas em políticas públicas tradicionais. Esse princípio também impõe deveres às empresas privadas que controlam plataformas digitais. E como esse dever constitucional alcança até os gigantes da tecnologia e como isso pode ser entrelaçado até o direito de família que a senhora domina tão bem? Sérgio, como até o professor disse, a nossa Constituição tem uma tríade, né? Quem cuida das crianças e adolescentes é a família, o Estado e a sociedade. Então, a família já tem, inclusive, o dever de cuidar. Os pais, o poder familiar, os responsáveis, eles têm o dever de cuidado. Só que, claro, o Estado ele precisa de políticas públicas e a sociedade precisa de um comportamento adequado, como, por exemplo, de proteção, como, por exemplo, isso por meio das empresas. Então, quando a gente fala de ambiente digital e o cuidado no ambiente digital com as crianças e adolescentes, a gente fala que os pais têm o dever de cuidado. E hoje, inclusive, existe a negligência digital quando tem o abandono digital, quando os pais simplesmente não acompanham ali o que os filhos estão vendo, o que eles estão usando, aonde que eles estão participando, com quem eles estão falando. Só que a gente sabe que isso tem muitas camadas, Sérgio. A gente tem uma discrepância social muito grande. Nós temos muitas vezes famílias de mãe solo, com 3, 4 filhos, de 2 empregos, que não tem como cuidar. E aí, a responsabilidade é das empresas, que são quem tem ali o conhecimento tecnológico, o conhecimento técnico, a questão do consumidor, para poder facilitar que esses pais tenham um bom
dever de cuidar. Ou seja, que tragam mecanismos para que eles possam regular tempo, regular o que ele pode ver, o que ele está vendo, ficar verificando. Então, assim, cabe ao Estado criar leis e medidas para que as empresas sejam responsabilizadas, para que ajudem os pais no dever de cuidar. Então, você fecha todo o ciclo, mas lembrando, todos são responsáveis. Não tira a responsabilidade dos pais. Porém, a gente tem que lembrar que o Brasil ele é muito grande, a gente precisa de uma questão prática e aí as empresas é que têm todo o feeling, toda a capacidade para poder ajudar os pais nesse dever de cuidar. Até porque, segundo pesquisas recentes, doutora Marcela, crianças brasileiras passam várias horas por dia conectadas à internet, muitas ainda antes mesmo de uma alfabetização completa. Isso faz com que essa formação social e até emocional ocorra em grande medida dentro dos ambientes digitais. Aí já pergunto para o professor Franchinetti, o senhor está desenvolvendo a sua pesquisa que envolve a inteligência artificial e a consciência algorítmica. Até que ponto os algoritmos, eles deixam apenas de organizar conteúdos para efetivamente até influenciar nas questões, nas escolhas, até no comportamento e a emoção de crianças e adolescentes, doutor Frank? Sérgio, de fato, hoje, o que nós chamamos assim, a esfera pública, né? Onde a sociedade, e aí a gente fala de criança, adolescente, adultos, idosos, muitas vezes exercem a sua cidadania por intermédio do digital. O digital pode ser a internet ou qualquer outro meio, né? Então, efetivamente, todos esses mecanismos de algoritmos, eles conseguem com muita precisão compreender o comportamento e a necessidade das pessoas. E a partir dessa compreensão do comportamento das necessidades, eles vão direcionando certos conteúdos, de forma que as pessoas, sem perceber, acabam por ficar aprisionadas no que é direcionado. Então, isso dialoga profundamente com o que a doutora Marcela comentou, né? Num país com tamanha desigualdade como a nossa, quando você tem uma sociedade carente de vários elementos, e aí torna-se refém desses dispositivos, elas ficam extremamente vulneráveis, né, a consumir quase que qualquer conteúdo que a elas é apresentado, sem perceber, muitas vezes, que esse conteúdo pode estar, inclusive, afetando diversos direitos. Aí eu fecho esse pensamento, como falou o doutor Marcelo, doutor Mauro, a proteção integral e o melhor interesse da criança e adolescente, que está no 227 da Constituição, ele é uma responsabilidade da família, da sociedade, mas também das empresas. Então, as empresas não são um ente especial que estão isentos nesse jogo. Eles são, sim, responsáveis e corresponsáveis pelos conteúdos inadequados que são apresentados a crianças, adolescentes e até mesmo adultos. Professor Marlon, algum complemento à fala do Dr. Franchinetti? Eu acho que tanto a fala da professora Marcela quanto do Dr. Frank são muito esclarecedoras e tocam em pontos muito importantes. Essa ideia da corresponsabilidade é uma coisa que a gente precisa aprender como sociedade. O mundo inteiro está debatendo isso. E é interessante a gente notar que o Brasil, nesse tópico, nesse ponto, ele não está nem à frente nem atrás do resto do mundo. Os mesmos dilemas que nós temos com as crianças e adolescentes, a Europa tem, os Estados Unidos têm, e cada um tem procurado aprender da maneira mais rápida e mais objetiva possível para que possa tentar alcançar novos resultados, novos sistemas. Nós temos tido soluções absolutamente diferentes. Alguns países, por exemplo, a Austrália partiu para a ideia da proibição total. É inacessível aos menores de 16 anos o acesso a qualquer conteúdo de internet que não seja objetivamente direcionado para eles. A Europa, pelo que eu entendo, o professor Frank pode dar uma informação mais atualizada para nós, mas a Comissão Europeia tem trabalhado estudos muito avançados na ideia de não impedir, mas trabalhar sistemas de controle e sistemas que tornem mais segura essa navegação de crianças e adolescentes, que daí não seria um sistema, vamos dizer assim, intervencionista, seria mais um sistema de acompanhamento e proteção. E nós no Brasil estamos numa caminhada muito, como é que eu vou dizer? A nossa caminhada é um dilema muito grande, porque nós sofremos pressões das chamadas Big Techs, tem um apelo extremamente intenso
dos grupos comerciais e econômicos que entram numa contraposição com o interesse protetivo de crianças e adolescentes. E nós precisamos ver qual vai ser a solução que nós vamos dar. Nós temos um caminho legislativo que já tem sido trabalhado, o ECA Digital trouxe algum avanço nesse sentido. Por exemplo, não é mais admitido o acesso mediante a autodeclaração, porque a gente tinha a questão do adolescente que se dizia mais velho para... Então, o sistema de autodeclaração, agora, como disse a professora Marcela, ela passou para a questão da responsabilidade da empresa. A empresa assumiu a responsabilidade da verificação da real idade de quem está consultando. E o Supremo está diante de 2 ações diretas de inconstitucionalidade em que ele vai precisar também estabelecer o marco judiciário, a interpretação da aplicação legislativa do nosso direito. Doutor Frank, daqui a pouco eu falo com a doutora Marcela. O professor Marlon falou sobre a Europa. Como é que ela está preocupada com isso? Tem um ECA digital também por aí? Olha, aqui na Europa não existe um mecanismo, né, como o ECA digital, e nesse sentido o Brasil é uma referência, inclusive para os europeus, né? Eles são muito atentos a essa movimentação legislativa do Brasil e têm usado como referência. Agora, existe um fator importante que eu acho que nessa equação toda, que algumas vezes passa despercebido, que é a vulnerabilidade social, né? A doutora Marcela comentou sobre isso já, sobre a desigualdade social. Então, o que eu percebo aqui na Europa é que as crianças, os adolescentes, os adultos como um todo, em forma geral, conseguem ocupar mais o espaço público, conseguem mais estar na rua com menor receio da violência. E por que eu estou falando sobre isso? Porque muitas vezes no Brasil, infelizmente, algumas vezes, a família, a criança, o adolescente, no receio de ocupar o espaço público, acaba ocupando esse tempo com o espaço de tempo de internet, o espaço no celular, porque ali ele encontra, né, a possibilidade de se conectar com os colegas, né, com a sua comunidade. Então, o ponto importante, a Europa não tem uma legislação como a ECA digital, mas tem sim, lógico, que tem legislações de proteção integral à criança e adolescente e tem acompanhado o movimento muito proximamente como referência ao que o Brasil tem desenvolvido em termos legislativos. Doutora Marcela Furst, no direito de família, na sua prática, quais são hoje os conflitos mais frequentes envolvendo justamente o uso de rede social por criança? O judiciário passou a enfrentar, então, novos tipos de litígios por causa disso? E, Sérgio, eu quero comentar um detalhe que o Dr. Frank falou. Por favor. Que ele falou que na Europa as pessoas, as crianças, os jovens, eles ocupam os espaços públicos com maior facilidade, sem medo. E tem uma frase da juíza da Vara da Infância e Juventude do Rio de Janeiro, doutora Vanessa Cavalieri, que ela disse que hoje o lugar mais perigoso para uma criança ou adolescente é dentro do seu quarto, mexendo no computador, sem qualquer fiscalização. E aí vem aquele questionamento para os pais. Você deixaria o seu filho sozinho, à noite, no setor comercial sul aqui em Brasília? Então, por que você deixa ele sozinho dentro do quarto com a porta fechada sem verificar o que ele está olhando? Então, hoje, está mais perigoso dentro do quarto do que na rua, por exemplo. E aí, esse é um grande ponto que você trouxe também. Qual o problema das famílias e essa questão de redes sociais? Sérgio, a gente sabe que tem uma grande diferença aí, que a gente está geracional, né? Aqueles ditos analógicos, ou que nem a gente começou com a máquina da datilografia, hoje tem um chat GPT, vamos assim dizer. Então a gente evoluiu, mas as crianças já estão no meio tecnológico. E aí as pessoas precisam de uma educação digital, o que é muito difícil, mas precisa de uma educação digital, que vai desde os idosos até os pais para poderem acompanhar o dever de cuidado. E crianças e adolescentes precisam de uma educação digital, porque quando você não dá essa educação digital do que você pode, tempo e etc., eles são expostos a várias coisas, a cometer delitos como cyberbullying, a eles serem vítimas muitas vezes de vários crimes virtuais. Então, há uma exposição exagerada de conteúdo que eles não têm, que eles não é propício para a idade deles, uma hipersexualização. Isso sem falar também os novos estudos que comprovam a questão da ansiedade, pelo imediatismo, pelo like que eles precisam. Então, assim, os pais hoje, a questão da família é a educação digital, é o tempo,
saber separar isso, vamos para o presencial, vamos para o físico. A tecnologia está aí para estudos, para o avanço também do desenvolvimento social ali da criança e do adolescente, não só para brincadeiras ou para você poder ter uma rede de relacionamentos apenas virtual, porque o presencial também é necessário. Então, eu acho que essa questão geracional ainda traz um certo problema, que as pessoas têm cada vez mais que enfrentar isso, e principalmente a educação digital. Professor Marlon, o desafio é grande, porque temos as questões que foram trazidas aqui por vocês, mas também a própria Constituição, ela atribui à família, à sociedade, ao Estado, a responsabilidade compartilhada de proteção da infância. Diante da importância que as plataformas digitais passaram a exercer nessa formação das crianças e dos adolescentes, é possível afirmar que essas empresas que estamos falando aqui, as Big Techs, elas assumem também deveres constitucionais de proteção? É muito importante a gente entender que as empresas fazem parte da sociedade e elas não existem exclusivamente para oferir lucros. No tempo moderno, em que essas empresas falam em compliance, falam em responsabilidade ambiental, responsabilidade social, eles não podem focar o acesso ao seu produto, ao seu serviço, que é a informação, o dado, de forma exclusivamente baseada na lucratividade. Eles precisam assumir a responsabilidade também pelo controle e fiscalização da sua prestação de serviço. Eu não posso ter um clube com uma piscina sem um salva-vidas. Eu não posso ter uma escola sem professores, monitores, pessoal preparado e especializado para isso. E também as grandes empresas de dados precisam ser responsáveis e estar ligados, como disse a doutora Marcela, nessa tríade, e muito do que o professor Frank falou, além dessa questão da segurança, nós temos o que a professora Marcela tinha dito antes, da imensa desigualdade social em que determinados grupos da nossa sociedade têm o acesso a esses produtos e serviços num determinado nível, tanto de acessibilidade quanto de preparação e de maturidade, enquanto outros grandes segmentos da nossa sociedade não têm noção ou não têm preparação para essa relação e acabam sendo vítimas dos mecanismos de armadilhas. E nós precisaríamos ter políticas mais efetivas de bloqueio ou de acompanhamento e segurança, uma espécie de um compliance, talvez, ligado a essa relação também. Professor Franquinetti, armadilha, situação da internet, mas eu gostaria que o senhor falasse também a respeito disso, dessa maneira, né, com que as grandes empresas precisam ser responsabilizadas, as Big Techs, justamente pela formação dessa criança, desse jovem. O que acontece, Sérgio, os colegas do estúdio, né, é que a equação desse problema é uma equação com várias variáveis, né? A doutora Marcela, o doutor Marlon comentou sobre essa questão da necessidade de uma alfabetização digital, né, dos pais terem um vocabulário para conseguir acompanhar e dialogar com as crianças e adolescentes, estarem presentes nesse espaço. Nesse sentido, as plataformas têm uma responsabilidade também de ajudar na formação desse vocabulário, de criar instrumentos, mecanismos, e aí o ECA Digital já orienta nesse sentido, né, onde a família possa ali, por meio do que chama-se de controle parental, não só controlar o tempo de tela, mas também o tipo de conteúdo que está sendo veiculado à criança e adolescente, mas mais do que isso, o ECA Digital estabelece ali limites etários para que se possa ter acesso. Então, existem certas faixas etárias que há necessidade da autorização judicial para que uma criança possa ter um perfil nessas redes sociais. Por que isso é tão importante? Porque as nossas interações com todos esses meios digitais, para as plataformas, não é uma interação inocente. Absolutamente tudo que nós fazemos nas plataformas digitais, inclusive para até ponto da tela na qual nós fixamos o olhar, são coletados. E toda essa imensa coleta de dados vai formando os perfis, a perfilização do indivíduo. E a partir dessa imensidão de dados de perfil, de até mesmo para onde olha, o que clica, o que digita, o que começa a digitar e deleta antes de dar um enter, que é tudo coletado,
as plataformas têm, então, uma vantagem imensa de poder direcionar conteúdos que estão introjetados, estão subjetivos nas pessoas. E aí elas não conseguem, por si só, conseguir ter uma barreira de proteção, porque são, em alguma medida, manipuladas. E as plataformas, Sérgio, doutora Marcela, doutor Marlon, elas ganham financeiramente tanto com a informação positiva e ganham da mesma forma com a informação negativa, porque elas ganham pelo clique. Então, tanto faz se alguém clicou num conteúdo que é positivo, que contribui na formação do indivíduo, ou alguém que clicou num conteúdo totalmente violento ou não adequado. De uma forma ou de outra, a plataforma vai ganhar, né? Então, de fato, elas têm possibilidade de criar, vamos dizer assim, entre aspas, armadilhas que vão aprisionando as pessoas. Doutora Marcela Furst, começamos a navegar neste conhecimento do que está por trás, ficamos até já com medo. Mas e um outro ponto, que é a exposição dos filhos, doutora Marcela? Filhos expostos nas redes sociais pelos próprios pais se tornou extremamente comum, né? Afinal, até o pai, a mãe ganha com isso. Mas em que momento esse compartilhamento ele deixa de representar o exercício legítimo da autoridade familiar e passa até a comprometer o direito de personalidade, como a privacidade, a imagem e até o desenvolvimento psicológico da criança? Perfeito, Sérgio. Isso se chama sharing. É o compartilhamento excessivo de imagens do cotidiano, da vida e etc., de crianças e adolescentes pelos próprios pais. E aí, por isso que o ECA Digital, uma lei de 2025, veio inclusive falando também sobre isso, que agora para você poder explorar a imagem dessas crianças e adolescentes, você precisa ali de um alvará, de uma decisão judicial. Só que a gente sabe que não estou explorando, eu só estou postando, só que a Sociedade Brasileira de Pediatria, salvo engano, em 2024, já tinha dado os dados falando da preocupação dessas exposições, porque a gente não sabe quem está do outro lado da tela. Como essas imagens, como essas fotos vão ser reutilizadas, utilizadas por, infelizmente, pedófilos e exploração sexual. Então, uma foto que parece simples, não é simples porque ela pode ser modificada e compartilhada com outros interesses. Então, hoje, cada vez mais, tem uma campanha voltada para não compartilhe, não poste, não divulgue, né? Ou então faça o seu perfil fechado para a sua família e etc. E é muito interessante também quando a gente fala que o perfil que a gente sabe que tem muitos influencers, que a gente sabe que ganha muitos likes, seguidores, etc., só porque está compartilhando a sua vida e a vida dos seus filhos. Sendo que, na verdade, essas crianças não tiveram o direito de falar se querem ou não isso. Elas simplesmente foram levadas a isso porque os pais estão levando a isso. Então, eu confio no meu pai, está tudo certo, é uma coisa boa, é uma coisa legal, estou me divertindo, estou interagindo. Professor, e como fica essa situação dessa exposição exagerada dos filhos pelos próprios pais na internet? Tínhamos o ECA que já protegia, mas não tinha um efetivo resultado. Agora temos o ECA Digital. Está sendo efetivo esse resultado? A gente ainda não tem como medir objetivamente esse resultado, mas ele criou ou deu a abertura para a criação de mecanismos. Nós precisamos de algumas outras legislações complementares, como decretos, que venham regulamentar efetivamente. Precisa ser feita também, e isso no mundo inteiro tem sido feito normalmente de forma conciliadora, se convoca as Big Techs para fazer acordos coletivos, sociais, em que eles se comprometem a estabelecer determinados limites. Como a doutora Marcela disse, essa questão desse compartilhamento excessivo, ele é tão pernicioso quanto a questão do que o doutor Frank falou, da falta do acompanhamento. Os pais precisam compreender que acompanhar e ter conhecimento do tipo de acesso, do tempo de acesso e do conteúdo acessado não é invasão de privacidade, é exercício de paternidade, é acompanhamento. Ele não pode ser usado como meio de controle, mas ele tem que ser usado como mecanismo de proteção. Então, a gente tem que estabelecer o limite entre os dois extremos, entre a exploração e o excesso de exposição e, por outro lado, a falta de acompanhamento e a pretensa liberdade sem nenhum
apoie o responsável. Professor Frank, a sua pesquisa aborda justamente inteligência artificial e consciência algorítmica. Muitas vezes imaginamos que os algoritmos apenas organizam informações, mas eles também acabam influenciando nos comportamentos. Quem hoje que não acessa um perfil no Instagram e daqui a pouco começa a vir aquele assunto com vários fornecedores daquele tipo de conteúdo. Mas de que maneira esses sistemas podem aumentar justamente essa vulnerabilidade das crianças e dos adolescentes e quais desafios isso cria para o direito? Sérgio, assim, o grande elemento que alimenta essas ferramentas todas é a informação, né? Então, quanto mais uma criança, um adolescente, um adulto, qualquer pessoa, quanto mais nós interagimos com esses mecanismos, quanto mais nós colocamos informações, quanto mais nós consultamos eles, inclusive sobre decisões dentro das nossas esferas privadas da vida, mais e mais nós estamos alimentando as plataformas com informações a respeito de cada indivíduo. E tudo isso vai compondo, né, assim, um grande sistema de informação que vai cada vez mais orientando certos conteúdos. Agora, um ponto importante, o Dr. Marlon falou, né, sobre essa questão da privacidade, do cuidado da família. Eu acho sempre importante, como aqui é uma atividade que presta um serviço à sociedade, esse debate nosso, né, os pais compreenderem que perante o seu representante legal, assim, em regra geral, criança, adolescente não tem privacidade. Isso não quer dizer, claro, que um pai, uma mãe, quando a criança já está próxima da maioridade, vai entrar nos espaços privados, sejam ele físico ou digital. Mas aquela criança com 7, 8, 12 anos, 13, é o dever de fiscalizar, de acompanhar. Por quê? Porque acontece que algumas vezes essas crianças vão lá nessas IAs generativas e perguntam sobre os seus direitos. E ao perguntar sobre os seus direitos, você fala, não, você tem direito à privacidade. E aí ele vai confrontar o pai e a mãe perante esse direito. E algumas vezes os pais ficam perdidos, né? Não querendo contrariar a criança. Eu acompanho esses estudos há muitos anos, né? Acompanhando com vários psicólogos e outros estudiosos, e criança, adolescente precisa de limite. Então, os pais, as mães não podem perder a consciência de que eles que colocam os limites, eles que estabelecem a regra. E à medida que eles vão deixando isso para a plataforma, se torna cada vez mais vulnerável todo esse ambiente. Todo esse mecanismo informacional, tecnológico, ele é voltado para a coleta de informação. Eu não vou aprofundar muito esse tema aqui, mas hoje nós temos uma coleta imensa de informação do que é digitado, do que é conversado, informação da captura do olhar, mas a próxima onda tecnológica vai ser a captura da ideação mental. Quando uma pessoa coloca, por exemplo, um óculos de 3D nessa região, né, ali já tem tecnologia que consegue captar certas regiões do cérebro que são ativadas. E certas regiões que são ativadas, elas têm conexão com o tipo de pensamento que a pessoa tem. Então veja que se não há limite, cada vez mais vai se buscando mais e mais informação em maior profundidade. Cada coisa que vai surgindo aqui, cada novidade, a gente fica até preocupado. Mas contribuindo com a nossa matéria, aqui com o nosso tema de hoje, vamos falar sobre uma matéria agora aqui, porque no dia 23 de junho deste ano, o Conselho Nacional de Justiça aprovou regras para a atuação de crianças e adolescentes na produção de conteúdo para as redes sociais e plataformas digitais. Vamos saber as informações com a Marta Ferreira. A medida é uma consequência da entrada em vigor do chamado Estatuto da Criança e do Adolescente Digital em março deste ano. A norma estabeleceu que crianças e adolescentes precisam de autorização judicial em casos de exposição nas redes sociais, tanto em perfil próprio quanto em canais de adultos, e quais são os procedimentos a serem adotados pelos magistrados. Entre os pontos a serem analisados estão o grau de exposição, a carga horária semanal e a remuneração. A resolução define prazos para a validade dessas autorizações. Os alvarás terão duração máxima de 12 meses para crianças e de 18 meses para adolescentes, podendo ser alterados a qualquer momento por decisão judicial. Os pedidos de autorização deverão ser apresentados ao juízo competente para cada criança ou adolescente e poderão ser feitos pelos responsáveis legais ou por pessoas que demonstrem interesse legítimo.
Pais ou responsáveis terão participação obrigatória no procedimento. A criança, quando possível, e o adolescente também deverão ser ouvidos, inclusive para manifestar eventual discordância em relação à exposição pretendida. O texto proíbe a participação de menores em conteúdos erotizados ou de natureza sexual, situações vexatórias ou degradantes, materiais que violem direitos fundamentais, publicidade infantil considerada abusiva, além de conteúdos relacionados a apostas, jogos de azar, discursos de ódio, discriminação e formas de trabalho infantil. O objetivo é ampliar a proteção dos jovens diante dos riscos existentes nas redes sociais. Um dos pontos destacados durante o julgamento foi que a autorização judicial não afasta a atuação dos órgãos responsáveis pela fiscalização de trabalho infantil. A resolução cria ainda o BENAC, Banco Nacional de Alvarás, para a participação de crianças e adolescentes no ambiente digital. A ferramenta reunirá as autorizações concedidas em todo o país e deverá servir para padronização de procedimentos, produção de estatísticas e formulação de políticas públicas voltadas à proteção de crianças e adolescentes no ambiente digital. Pois é, professor Marlon, e os desafios pela frente? Quais são os desafios jurídicos até para que possamos seguir o que está sendo determinado? O principal desafio é fazer o acompanhamento. Como a rede social é absolutamente disseminada e capilarizada, é muito difícil a gente encontrar todas as ramificações de um único conteúdo. Ele acaba sendo disseminado muito além do que a gente imagina, numa velocidade, numa quantidade absolutamente exponencial. A multiplicação disso chega a assustar. E fazer esse acompanhamento e a intervenção adequada no prazo mais rápido possível é o grande desafio deste momento. Doutora Marcela Furst, o desafio dentro até de um ponto que a senhora levantou aqui sobre perfilamento, como podemos tratar dessas duas coisas? Como podemos fazer esse controle, mas também o que desperta a senhora a sua curiosidade sobre o perfilamento, o que preocupa? Como o Dr. Frank falou muito bem, que agora qualquer clique, qualquer coisa já constrói ali algoritmos para entregar algo perfeito para você. Né? E aí a gente tem que proteger as crianças e adolescentes com relação a isso. É por isso que o ECA Digital também trouxe essa medida para que as empresas não façam esse perfilamento comportamental dos dados das crianças e adolescentes, para combater a propaganda predatória. Porque as crianças e adolescentes, eles não têm filtro, eles não entendem quando vem aquela propaganda perfeita, nossa, é para mim, como pensou, olha só, não entende que foram criados algoritmos a partir do que eles foram entregando, né? Então, assim, a gente tem que deixar claro que as crianças e adolescentes, eles têm o direito de usar a internet, usar as redes, só que os dados deles não podem ser utilizados como comércio. Então, o ECA Digital também, assim, tem que ficar muito atento na prática para não ser uma letra morta de como que vai ser feito isso, essa fiscalização desse perfilamento com relação às crianças e adolescentes. Porque o ECA Digital, ele trouxe isso para regulamentar, na verdade, algo que o ECA de 1990, junto com o Código de Defesa do Consumidor, já traziam, que era impedir a propaganda excessiva e abusiva para crianças e adolescentes. O ECA Digital trouxe para o atual, para dizer, olha, agora já que tem novas redes e, inclusive, vamos dizer, piorado, porque ali pelas redes e etc., o Dr. Frank explicou bem, os cliques, as pesquisas, né, os gostos, o jogo, o desenho, enfim, isso faz com que tenha aquela pessoinha que está atrás anotando tudo que ela gosta para depois poder entregar algo perfeito. Então, o ECA Digital veio para atualizar já medidas que o ECA de 1990 e o Código de Defesa do Consumidor já previam, só que dando uma atualizada. Doutor Frank, no passado houve aquele combate à propaganda infantil, principalmente nos canais de desenho, né? Mas hoje a criançada está mais no tablet, no celular, na internet.
Diferente da televisão, um vídeo publicado na internet ele pode permanecer ali disponível por tempo indefinido, né? Ser replicado por sistema até de inteligência artificial, utilizado para treinar modelos computacionais. Que consequências isso pode produzir até para a identidade digital de uma criança ao longo da vida? Sérgio, o que acontece é que todo o arcabouço tecnológico construído, a internet, todos os sistemas, eles são construídos para não perder informação. Eles são construídos para preservar, para ter redundância da informação. Então, esses conteúdos que são divulgados, principalmente quando você tem uma hiperexposição de criança e adolescente, ele começa a construir uma coisa chamada reputação digital, né? E como disse a doutora Marcela, passado anos, ou até mesmo quando essa criança alcançar a maior idade, ela toma consciência daquelas coisas que foram publicadas, algumas vezes até incentivado pelos pais, quando ela ainda era uma criança ou adolescente, ela começa a perceber a consequência e que aquela reputação digital pode começar a persegui-la na vida adulta, inclusive quanto à oportunidade de emprego, né? Então, esse é um ponto que nós não podemos perder de vista. Um outro elemento que o Dr. Marlon trouxe, a questão da fiscalização, do acompanhamento, né? O ECA Digital, ele traz ali, entre os seus vários instrumentos, uma coisa que me parece muito positiva, que é a obrigação das plataformas fornecer para grupos de pesquisas dados do que vem acontecendo. Porque daí, efetivamente, quando a sociedade, a academia, tem acesso a esses dados que hoje não tem, né? E quando o ECA Digital traz essa possibilidade da academia ter acesso a dados, volumes de acesso, horário de acesso, conteúdo, tipo de acesso, quantas foram as denúncias, o que foi feito com essas denúncias, aí começa também a se produzir outros elementos que vai fortalecendo esse mecanismo de proteção e que dá certamente subsídio para a regulamentação de pontos que ainda estão obscuros na legislação. Professor, falamos bastante coisa hoje ao longo desse debate, como as normas, a Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA Digital. Não falamos ainda de Lei Geral de Proteção de Dados, mas subsentende, né? Marco Civil da Internet. Do seu ponto de vista, da sua análise, o Brasil está ficando juridicamente suficiente, estruturado justamente para ter esse cuidado com as nossas crianças ou não? O professor Frank ressaltou bem no começo do que a gente falou uma coisa muito importante e interessante. Enquanto marco legal, nós estamos muito bem adequadamente estruturados e acompanhando de maneira bem moderna, bem simultânea com essas transformações que a sociedade tem sofrido. O grande problema nosso no Brasil é trazer a nossa produção legislativa para a vida na prática do dia a dia, da cidadania. Nós temos esse problema já desde a Constituição de 88. Né? Vem o ECA em 90, como a professora citou, o Código de Defesa do Consumidor também em 90, e outras legislações que trouxeram proteções muito importantes, Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Lei Maria da Penha e outras proteções ao exercício da feminilidade ou da parentalidade. Como sistema legislativo, nós temos uma estrutura bastante adequada e a nossa maior dificuldade é transformar o nosso conteúdo jurídico em conteúdo social. É muito importante a gente entender que quando nós adotamos teoria da proteção integral lá em 88, nós fizemos o caminho contrário da Europa, por exemplo. Na Europa, a proteção integral primeiro existiu como programas de políticas públicas. Depois eles desenvolveram uma legislação para regulamentar aquilo. Aqui no Brasil, não. Nós criamos primeiro o direito, primeiro a legislação. E aí tivemos que sair correndo atrás com a criação de programas de políticas públicas. O maior desafio nesse momento, eu repito, é conseguir fazer o ECA Digital se tornar algo aplicável no nosso dia a dia com a parte da legislação complementar e a estruturação tanto do acompanhamento do Estado quanto da família e também da sociedade através dos mecanismos sociais e das empresas de dados. Doutora Marcela, algum complemento? Até complementando aqui, o doutor Frank também tinha falado antes, a questão das crianças e adolescentes acharem que têm direito à privacidade com relação aos pais, né? Eu tenho um projeto que eu sempre vou às escolas para falar com crianças e adolescentes sobre direitos e garantias e cidadania. E aí eu sempre chego para eles falando, olha, vocês têm muitos direitos,
E a gente vai aprender sobre esses direitos. Só que vocês têm que entender que vocês têm muitas obrigações também. E as suas obrigações decorrem dos direitos do outro, porque o seu direito termina quando o direito do outro começa. E aí também a gente mostra para eles essa questão da privacidade e dizendo como é responsabilidade dos pais também, que podem ser responsabilizados civilmente, inclusive, em questões relacionadas ao cyberbullying e ao bullying. Então, eu acho que essa educação também, não só digital, mas a educação, muito recente, acho que semana passada saiu uma norma do governo dizendo que agora é obrigatório os estudos de cidadania nas escolas. Isso na prática vai ser incrível, porque a gente tem que mostrar para os jovens que eles têm direitos. A gente sabe, o Estatuto da Criança e Adolescente veio para isso, torná-los detentores de direitos, e isso é incrível. Só que eles têm que saber também que eles têm obrigações e que os direitos, eles são para todos. Fora a questão também do direito de família, dos pais, né, que se separam e ficam disputando os filhos porque eles são fonte de renda, doutora Marcela Fusti. Exatamente, assim, inclusive a gente vai ter uma palestra sobre vicaricídio, que é uma lei muito recente, que fala também sobre a violência vicária, que é... Explica o que é isso, por favor. Dia 22 de julho, agora na OABDF às 19 horas, na 516 Norte, porque a gente vai explicar que filhos não são armas. Infelizmente, numa separação, numa dissolução, dentro de um fim de um relacionamento, pais utilizam muito os filhos como moeda de troca, como forma de violência. A violência vicária é quando o homem utiliza dos familiares, dos filhos, mãe, pai também, daquela mulher para poder atingi-la, né? O vicaricídio já é quando chega, né, nos finalmente, que nem o caso daquele homem que matou os 2 filhos para atingir a sua esposa. Então... Quando envolve crianças que geram faturamento, então? Então, e aí é que entra o ponto. Quem é responsável por aquele canal? Como que eles vão dividir, então, os rendimentos daquele canal? Como que vai ficar a renda daquela criança? Porque a renda é dela ou é a renda dos responsáveis? Como que eles vão administrar isso? Então, com certeza, Sérgio, você vê como a tecnologia traz ainda mais uma discussão aprofundada muitas vezes, que se a criança está recebendo então do canal, por que eu tenho que pagar a pensão alimentícia? Será que ela precisa? Então são discussões novas que a gente traz com essa tecnologia. Doutor Franchinetti, a inteligência artificial generativa, ela já produz textos, imagens, vídeos, vozes extremamente ali convincentes. Que novos riscos essa tecnologia ela pode representar para crianças e adolescentes nos próximos anos, especialmente em relação à manipulação de informação, construção de identidade e a confiança nas relações sociais? Sérgio, existe um tema que ainda não está sendo muito debatido, né, não só no Brasil, mas no mundo de forma geral, que é o que nós chamamos de a inteligência artificial corporificada, a IA física, que é quando você tem esse algoritmo dentro de humanoides. E esses humanoides, gradualmente, eles começam a ocupar espaços. Inicialmente, eles começaram a ocupar espaço dentro de um mercado imenso, que é o mercado da terceira idade, como cuidadores da terceira idade. Depois, eles começam a ocupar o espaço dentro das indústrias, né, os humanoides que resolvem problemas dentro das empresas. E, naturalmente, daqui a pouquinho, nós teremos também humanoides fazendo o acompanhamento de crianças e adolescentes. É o que nós chamamos de inteligência artificial corporificada ou a IA física. Então, à medida que essas tecnologias vão se aprimorando, veja que nós mudamos o foco de atenção de uma IA que hoje está dentro do smartphone, que está dentro do computador, para uma IA que está corporificada no humanoide, interagindo com uma pessoa. Então, todos esses são desafios novos, né, que estão sendo apresentados às sociedades e que certamente nós teremos que nos prepararmos para poder enfrentá-los. Agora, eu queria só retomar um ponto que a doutora Marcela comentou, né, sobre essa questão da obrigação do conteúdo cívico, né, porque isso é fundamental, porque isso dá às pessoas o conceito de civismo, né? Quando você tem um comportamento cívico na sociedade, você está, para além de pensar somente nos seus direitos, você também está pensando no direito coletivo, no direito do outro, no limite de direitos. E dentro desse modelo, né, veja que um programa como esse, que alcança uma audiência, ele tem um papel importantíssimo, porque abre um espaço de debate, de reflexão, de pensamento, que alcança a sociedade diante dos seus direitos cívicos. Professor Marlon, destacamos aqui então a importância das escolas, justamente nessa formação do cidadão.
Muito, extremamente. A presença da escola hoje é quase tão importante quanto a da família, principalmente no momento em que a gente fala em famílias, como disse a doutora Marcela, em que a mãe ou o pai precisam trabalhar em período integral, às vezes em mais que um período, e a escola vai se tornando cada vez mais integral. Mas a gente precisa também lembrar que nós temos outros mecanismos sociais que atingem de maneira muito marcante, influenciam de maneira muito intensa a vida e a cabeça de crianças e adolescentes. São clubes, são pontos de convivência, e no meio digital ele é um dos mecanismos, jogos coletivos à distância. Às vezes você joga com alguém do outro lado do mundo, mas muito mais do que jogar, você está expressando uma série de gostos, de preferências, de compartilhamento de ideias e ideologias que são marcantes para o resto da vida de uma criança ou de um adolescente. Falamos também no passado, até eu já conversei com o senhor, sobre cyberbullying, a questão das relações até dentro das escolas que vai para o mundo virtual. O senhor citou agora, por exemplo, as conversas com pessoas de outros locais do mundo, os desafios que acabam levando crianças à morte, né, professor? É algo muito preocupante ainda. Extremamente. O meio digital acaba tornando a sua zona escura, a sua zona cinza, acaba tornando o ambiente muito próprio para que a realidade seja trabalhada e manipulada, em regra ou na maioria das vezes, de forma negativa. Doutora Marcela Fursi, nesses eventos que a senhora faz das escolas, e aí? E a reação da criançada, dos jovens, quando a senhora explica tudo isso, a esse risco que elas estão expostas? É muito bom, Sérgio. A gente tem sempre um retorno muito bom. Até esse ponto que você trouxe, assim, até pela linguagem, que muitas vezes a gente, pela idade, desconhece. A gente fala sobre a questão do bullying, do cyberbullying, de casos de jovens que cometeram suicídio em decorrência do cyberbullying. E a gente fala sobre a instigação ao suicídio. Que é aquelas pessoas que quando o jovem está deprimido e fala, parem, senão eu vou me matar, e a pessoa fala, então se mata. Isso é instigação ao suicídio, é crime no Brasil. E a gente explica isso para os jovens, e aí vem um jovem um dia falar assim para mim, às vezes durante o jogo colocam KYS. Aí eu, mas o que significa isso? Ele, kill yourself. Ou seja, a gente precisa de se atualizar até dos termos, e é a partir dos jovens que a gente tem isso, para poder explicar para eles que é a mesma coisa. Eu falei, então, gente, o inglês ou português é a mesma coisa, tá? Não pode acontecer isso. E a gente tem um retorno muito bom, Sérgio. As escolas dizem o quanto que o comportamento dos jovens melhoraram, como eles refletiram sobre isso, como as questões do bullying também melhoraram, como eles viram que, assim, eles são responsáveis, porque a gente pergunta, quem é que acha que por ser menor de idade não é responsável? Pouquíssimos levantam a mão. Quem é que acha que usar as redes não vai dar em nada? Pouquíssimos levantam a mão. Porque a gente explica também que aqui no Distrito Federal a gente tem a Polícia Civil, uma das melhores do mundo com relação a encontrar aqueles que praticam crimes cibernéticos. Então, assim, o retorno deles realmente com relação a eles entenderem quais são as consequências dos seus atos tem sido muito boa. Professor Frank, ainda falando sobre sua pesquisa, justamente sobre os impactos da inteligência artificial sobre a consciência e o comportamento humano. Pensando, melhor dizendo, nas próximas décadas, qual é o maior desafio constitucional que o Brasil vai enfrentar justamente para garantir que a tecnologia continue a serviço da dignidade da pessoa humana e da proteção integral das crianças, sem comprometer valores como liberdade, inovação e a inclusão digital? Olha, Sérgio, esse é um desafio não do Brasil, né, mas da sociedade como todo, do mundo, né, dialogar com essas novas tecnologias, aonde nós não podemos transformar o ser humano, o indivíduo, no objeto, na objetificação do indivíduo. A inteligência artificial e as companhias, empresas, né, elas têm que ser efetivamente chamadas à sua responsabilidade. Essas empresas, elas podem muito, porque elas têm um capital muito grande. Muitas delas têm o valor de patrimônio maior do que o PIB de país, mas elas não podem tudo. E aí entra um papel importantíssimo do Estado de regular. Eu não sou necessariamente a favor de uma regulamentação extrema, mas há que se ter limites.
Quando a gente conversa, a minha pesquisa trabalha muito diretamente com uma coisa chamada consciência algorítmica, né? Será que a IA teria consciência? E havendo consciência, quais são os impactos disso? Isso é um tema da filosofia da mente, com um linguajar muito técnico, e eu irei poupá-lo sobre esse linguajar técnico aqui. Mas o ponto importante é que nós, enquanto sociedade, precisamos sim acelerar o processo de aquisição de um letramento digital, de termos vocabulário para, no mínimo, conseguir conversar sobre esses temas. Porque se nós, enquanto sociedade no Brasil, não desenvolvemos um vocabulário, nós não conseguiríamos nem mesmo participar da conversa, por carência de vocabulário. Então, eu diria que entre vários desafios que existem, um dos mais importantes é que nós consigamos desenvolver na sociedade um vocabulário para compreender esse universo, para poder dialogar sobre as consequências dele. Conversa boa, o tempo passa rápido, né? Daqui a pouquinho teremos que encerrar, mas dá tempo ainda das considerações finais. Quero agradecer ao nosso convidado que está aqui conosco, falando hoje sobre proteção da infância no ambiente digital, Dr. Marlon Eduardo Barreto, professor, especialista em Direito Público e professor de Direito da Criança e do Adolescente. Professor, qual a sua mensagem final para o nosso ouvinte, para o nosso espectador? Primeiro, atenção dentro de casa. É primordial, é essencial. E compreender que toda essa relação sempre vai ter um uso e um objetivo extremamente positivos. Nós não precisamos eliminar a convivência digital da nossa casa, mas temos que transformá-la numa convivência construtiva e integrativa. Doutora Marcela Fursi, para a senhora, qual o recado final que a senhora deixa? Doutora Marcela Fursi, que está aqui conosco, especialista em Direito de Família, membro do Comitê Científico de Direito Civil e Processo Civil do Instituto dos Advogados do Distrito Federal, IADF, e presidente da Comissão de Direito das Famílias da Ordem dos Advogados do Brasil, da Seccional do Distrito Federal. Sérgio, até o doutor Marlon falou muito bem que a tecnologia está aí, a gente precisa dela, na verdade essa evolução tecnológica é excelente, o quanto de positivo que tem, então a gente não pode fechar as portas, a gente só precisa mesmo dessa proteção integral para as nossas crianças e adolescentes, que são seres em desenvolvimento, para que elas tenham acesso apenas ao que seja para a idade delas, que elas possam ter um desenvolvimento saudável, e para isso é extremamente importante sim essa tríade constitucional, a sociedade, a família, o poder público, que todos se unam para realmente cumprir isso. Nós temos leis maravilhosas, que nós possamos evoluir cada vez mais, mas para que isso seja feito na prática, para que isso tenha efetividade. E agradeço também ao Dr. Frank Netti Santa Cruz, ele diretamente da Europa nos atendendo. Ele está lá desenvolvendo uma pesquisa de doutoramento sobre inteligência artificial, consciência algorítmica e filosofia da mente. Obrigado por estar conosco aqui, Dr. Frank Netti, e acredito que o senhor deve ter sido já classificado como um alarmista, né? Diante de tantos alertas que o senhor está trazendo aqui para o nosso espectador, para o nosso ouvinte, também para quem o acompanha. Mas qual a mensagem final? É importante estarmos sempre alerta, né, professor? Sérgio, de fato esse rótulo acaba pegando mesmo, né? Mas eu quero, assim, inicialmente agradecer a você, a doutora Marcela, doutor Marlon, pelo debate, e eu diria que apesar de todo esse arcabouço tecnológico, né, que nos invade a todo instante, existe um elo muito importante que é a família, né? E o fortalecimento da relação de confiança da criança e adolescente com a família, com seu representante legal, seu responsável legal, eu diria que é uma das barreiras mais importantes. Porque aí, essa criança, naquele momento que ela se sente desamparada, sem a quem recorrer, o que fazer, se ela tem uma relação de confiança profunda com seu responsável legal, ela sabe que pode buscá-lo para ter uma orientação, para saber como fazer. Então, eu diria que apesar de todo esse mundo tecnológico, existe um elemento fundamental, um elemento humano, a relação de confiança da criança e do adolescente com seu pai, com a sua mãe, com seu tio, com seu avô, isso que vai dar um amparo naquele momento de ansiedade maior. Muito obrigado, doutor Frank Netti, muito obrigado, doutor Marlon Eduardo Barreto, doutora Marcela Fursi, também obrigado por estar conosco, obrigado a você que nos acompanhou pela rádio, pela TV Justiça, e obrigado também a você
que está nos acompanhando aqui. Agradeço também a nossa equipe, a equipe da TV Justiça e da Rádio Justiça e todos que colocaram a revista Justiça no ar. A apresentação minha, Sérgio Duarte, a edição da Camila Rodrigues, a produção do João Paulo Bezerra, os trabalhos técnicos Luiz Alves, coordenação de jornalismo Marcela Luiza. Você fica agora com o programa Conexão Trabalho na Rádio Justiça e na TV Justiça fica agora com o Justiça Agora. Um excelente dia para você.